aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná do deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Ashley Lucas, meus filhos e minhas filhas presentes nesta igreja matriz do Divino Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, também meus filhos e minhas filhas. A leitura do primeiro livro dos Reis que nós ouvimos, ela nos apresenta uma realidade vivida pelo profeta Elias, podemos dizer, um acontecimento pessoal e, ao mesmo tempo, ainda para nós hoje, podemos vivenciar esta mesma realidade. O profeta Elias, nós sabemos, é um profeta rico em graças diante de Deus. O profeta que anuncia o oráculo do Senhor, a sua profecia, e que é rico em poder diante de Deus e diante de seu povo. Não o poder tirano, mas o poder de Deus, da graça benevolente de Deus. Mas Elias, segundo a leitura, se encontra em um deserto, seja um deserto pessoal, um deserto físico,
e a sua grande lamentação ou seu grande sofrimento é a incerteza de sua missão, ou, digo melhor, a incerteza dos frutos de sua missão, como aquele que está para anunciar, me permitam dizer uma linguagem moderna, assim, o reino de Deus. A sua profecia. Elias pensa ele, que a sua profecia, os seus ensinamentos, as suas advertências, não geraram efeitos. Por isso ele diz: não fui, não sou melhor do que meus pais. E como estou em dúvida, ou está o profeta em dúvida de sua pregação, de sua profecia, ele prefere voltar ou estar com os pais no túmulo. Ou seja, o profeta quer morrer, porque se acha incapaz de continuar com a sua missão. Mas esta fraqueza destes grandes homens, a gente pode lembrar Moisés, né? Mas, Senhor, eu sou gago, eu não sei falar. Podemos lembrar de Jeremias, próprio profeta Jonas, grandes outros homens que tinham esta fraqueza, que ainda é também a nossa fraqueza hoje. Muitas vezes nós pensamos, ou muitas vezes até acreditamos, que aquilo que temos como verdade de fato é, que a nossa pregação, que o nosso ensinamento para nós padres, que a nossa organização pastoral, que o nosso zelo administrativo, parece que muitas vezes não estão ou não está gerando frutos. Muitas vezes também parece que pai e mãe fica desiludido com a educação de seus filhos, com a educação da família. Se pensa em um rumo, toma-se outro. Mas todas essas situações, meus filhos e minhas filhas, têm um elo comum. À medida em que nós reconhecemos a nossa limitação, à medida em que nós reconhecemos a nossa incapacidade, a graça de Deus age superabundante sobre nós. E é justamente o que aconteceu com o profeta Elias. Na desolação, na tristeza, deitado debaixo do junípero, depois de reconhecer a sua limitação, Deus vem estar com ele por meio do anjo. E é muito bonito, também interessante observar, que Deus vem estar por meio do anjo com o profeta, não somente como com uma passividade, mas o anjo vem estar e quando o profeta acorda, já está o pão e a água, para matar a fome do profeta e para saciar a sua sede. E com um grande significado, diz o anjo: levanta-te, come e começa a andar, porque o caminho que vai fazer é longo.
e somente com tuas forças não serás capaz de caminhar, de chegar onde queres. Por isso estás desanimado. Mas como és enviado por Deus, agora tens a condição, não mais da tua parte, mas do próprio Deus, para que possas continuar no caminho. Mas o que acontece? O profeta volta a dormir. E o anjo novamente diz: levanta-te, come, anda. Vamos. Por isso disse que a presença não é passiva, mas é uma presença que gera um compromisso e uma continuidade no trilhar o caminho. Levanta-te e come para caminhar, não para ficar deitado e dormir. E o mesmo sempre, meus filhos e minhas filhas, acontece conosco. Anima-te, diácono, anima-te, padre, anima-te, bispo. Anima-te, povo. Porque o Senhor nos dá a condição para que possamos caminhar. Não estamos só. Deus caminha conosco e não só caminha, mas como disse, nos dá as condições necessárias. O pão para matar a fome e a água para matar a sede. E nos lembramos ligeiramente do domingo passado, quando o povo caminhava no deserto e murmurava contra Deus. A leitura do Evangelho que nós ouvimos também é muito bonita. Quando eu digo bonita, porque nos enche de responsabilidade, de compromisso e de missão. Primeiro, os judeus manifestam que não acreditaram em Jesus. Lembram no Evangelho de domingo passado? Os judeus pedem a Jesus que mostre as suas obras. E Jesus diz: a obra que vocês têm que ter ou fazer é acreditar em mim, que sou o Filho de Deus, que venho da parte do Pai. E no início da leitura do Evangelho de hoje, os judeus novamente começam a murmurar contra Jesus, porque Jesus disse que desceu do céu. Demonstra então para nós, hoje, que aqueles que estavam com Jesus não ouviram, não acreditaram nele, consequentemente, não se alimentaram da sua palavra. Não viveram, não passaram a viver da palavra de Deus. Como diz São João no início do Evangelho, no prólogo: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, não aceitaram, não quiseram. Assim, meus filhos e minhas filhas, Jesus chama a atenção dos judeus por não acreditarem nele e murmurarem contra ele, e ao mesmo tempo chama a nossa atenção hoje. E ele reafirma no Evangelho: só terá vida eterna aquele que comer de minha carne e de meu sangue. Digo, só terá vida eterna aquele e aquela que acreditar nele. Quem não acredita em Jesus, quem não acreditar em Jesus, podemos concluir que não terá vida eterna. E para se ganhar a vida eterna, devemos comer o alimento que não perece, que não apodrece, que não se acaba, o alimento que é eterno, que é o próprio Cristo, que se dá Ele mesmo em comida e bebida para matar a nossa fome e saciar a nossa sede.
Contudo, diz Jesus, aquele que se alimenta de mim, aquele que come o pão da vida eterna, viverá eternamente. Para nós, portanto, que acreditamos em Jesus e que nos alimentamos de sua palavra, do pão, da carne e do sangue, é preciso ter uma atitude nobre. Ou devemos ter atitudes de nobreza, como diz São Paulo na carta aos Efésios. Todo aquele, sobretudo cristão, todos que acreditamos e confiamos em Cristo, devemos ter duas grandes atitudes, bendita ou benditas, na leitura de São Paulo, à comunidade de Efésios. Primeiro, perdoar como Deus perdoa. Quem acredita em Deus, quem confia em Deus, quem se alimenta da sua palavra, deve ser um cristão que perdoa e que aceita o perdão. Que não guarda mágoa, que não guarda rancor, que não alimenta sentimento de vingança, de ódio, mas como diz São Paulo, que deixa tudo isto para trás. Que deixa tudo que gera morte e pecado para trás e que, perdoando, aproxima-se de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, porque quem perdoa é capaz de amar. Por isso faz o que Jesus fez. Ama incondicionalmente. Nós que somos cristãos, devemos, meus filhos e minhas filhas, seguir o exemplo de Cristo. Do Pai, digo, que perdoa, e de Cristo que nos ama, nos afastando do mal e buscando viver na vida de Cristo. Celebramos hoje por nossos pais e somos agradecidos. Como dizia logo no início da Eucaristia, ninguém é mais filho do pai ou mais filho da mãe. Não. Nós somos filhos de pai e mãe. E não existe nada no mundo, depois do amor de Deus, que seja superior ao bem que nos deu ou que nos fez pai e mãe, que foi nos dar a vida. E às vezes a gente guarda ou tem tantos sentimentos, né? Tantos filhos e filhas têm sentimento de tristeza, de raiva, muitas vezes até de ódio de pai e mãe. E nós não podemos alimentar isto, não. Porque nós temos uma gratidão eterna. Porque nós só estamos vivos por causa de pai e mãe. Independente das condições do nascimento. Independente das condições de fecundidade. Mas nós só estamos vivos por causa de pai e mãe. Que Deus nos ajude, nos proteja e nesse dia bem especial proteja todos os nossos pais. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,
na vida eterna. Amém.